Amém, igreja. Pastor Cláudio vai nos abençoar hoje. Só falando, o pastor Bruno não está presente porque está em Congonhas, mas deixa aí sempre o seu carinho para a igreja, ele tem o coração dele aqui e deixa sempre uma palavra, né, dita para nós, principalmente num dia de ceia, que tenhamos uma ótima ceia do Senhor. Foram as palavras do pastor Bruno para a nossa igreja hoje, amém? Amém. Boa noite, igreja. Pastor Michel aqui, perguntando se eu vou terminar no horário. Prometo que vou, tá? Quarta-feira eu consegui terminar no horário. E hoje tem Santa Ceia. É importante a gente levar a sério a questão do horário, amém? Glória a Deus. Pedi que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Essa mensagem, eu ministrei ela no culto dos jovens do dia 14. Quem esteve aqui, ouviu. Quem não esteve, hoje tem a oportunidade de ouvir outra vez, tá bom? É uma mensagem que falou muito ao meu coração e que espero que fale ao seu coração também. E você que ouviu, que fale de outra forma, que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida nessa noite, amém? Glória a Deus. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver a vida em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, é espada, Senhor, de dois gumes. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado ao Pai, porque podemos começar a semana, Senhor, exaltando, glorificando o teu nome. Te damos graças, Pai, pelos louvores que foram ministrados. Te damos graças, Senhor, por tudo que já foi feito neste culto, para a honra e glória do Senhor. E colocamos, Senhor Deus, esse momento da ministração da tua palavra nas tuas mãos, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar nos nossos corações, Pai. Visita cada pessoa aqui, Pai. Visita cada vida, cada um que precisa, Senhor, ser tocado de maneira especial nesta noite, para que haja transformação, para que haja mudança, para que haja libertação, Senhor, que ninguém saia daqui nessa noite com a sua porção, Pai. Sabemos que o Senhor tem sempre uma porção necessária para cada um de nós, que ninguém deixe de receber a sua porção, que não saiam daqui de mãos vazias, mas que saiam daqui, Senhor, cheios da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Como eu disse, essa mensagem eu ministrei aos jovens no dia 14, Roberto e Flávia não puderam estar aqui, Mário e Leila também não. Roberto pediu para eu ministrar e confesso que foi um grande prazer poder ministrar essa palavra a eles. Foi muito bom estar aqui. E essa palavra falou muito ao meu coração, e eu quero que o Espírito Santo esteja ministrando nessa hora. O tema desta mensagem: alguns passos para fracassar na vida cristã. Muitas vezes a gente prega ao contrário, né? Passos para a vitória, passos para você vencer, passos para você crescer, passos para você dominar, enfim. Mas nós vamos falar um pouco ao contrário hoje. Algumas atitudes que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos ter para que a nossa vida cristã não seja um fracasso. Amém? Então, nós temos visto, infelizmente, hoje, muitas coisas sendo faladas, muitas igrejas pregando algo que não é bíblico,
que não vai de acordo, que não está de acordo com a palavra de Deus, e que tem pregado um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que prega o Senhor Jesus e este crucificado. O verdadeiro evangelho é aquele que cuida do órfão, das viúvas. Esse para mim é o verdadeiro evangelho. E quando a igreja perde um pouco o seu foco, ela perde um pouco a sua visão do que é realmente viver o Senhor Jesus, instala-se um perigo dentro da igreja. Um perigo. E como eu disse, se a palavra que está sendo ministrada dentro da igreja, ela não for uma palavra que realmente transforme vidas, que alcance os corações, que traga libertação, que traga salvação para a igreja. Palavras humanas, de autoajuda, tudo isso pode nos ajudar, com certeza, mas não tem consistência, ela não permanece. Passa o efeito aquela dose de ânimo que você recebeu e pronto, acabou. Aí você precisa de outra, Não que a palavra de Deus você não precise todos os dias meditar nela, orar, buscar, isso é necessário. Porque também se nós pararmos de orar, pararmos de ler a palavra, a tendência é você esfriar, é se afastar da presença de Deus. Amém? E o livro de Hebreus, que o seu autor é desconhecido, ele foi escrito para quê? Alguém imagina, não vale aqueles que assistiram o culto, tá? Alguém imagina para quê? Qual o motivo que o livro de Hebreus foi escrito? O livro de Hebreus, ele foi escrito com um único motivo: encorajar os cristãos judeus daquela época, que estavam vivendo momentos difíceis, de grande perseguição. Você lê o livro de Hebreus, você vai ver vai ler palavras de encorajamento para a vida daqueles homens, para que eles não desistissem da vida cristã. Porque o judaísmo era algo muito enraizado no coração deles. E muitas vezes nós também, quando a gente chega, dependendo da religião e da forma que você viveu aquilo, os seus costumes, aquilo que você viveu a vida inteira, não só questões religiosas, mas questões nossas, do nosso dia a dia. A pessoa chega na igreja, se converte, se entrega para o Senhor Jesus, tem a sua vida transformada, mas essa mudança, ou transformação que eu digo, a transformação do seu espírito. Você estava morto para Deus, e de repente o Espírito Santo habita dentro de você, o sangue de Jesus te purificou, te lavou dos pecados, você começa a ter acesso à presença de Deus. Naquele instante, você tem a sua vida transformada, mas os costumes que você tinha no mundo, isso tudo é um processo que, acredito, muitas vezes leva muito tempo para nós nos libertarmos dele, porque você viveu isso durante muitos anos, e tudo que a gente vive muitos anos, que está muito enraizado dentro de nós, demora para você abrir mão. Não que Deus não tenha o poder para transformar isso também instantaneamente, mas Deus não trabalha dessa forma. Eventualmente Ele pode operar algum milagre nesse sentido, mas não trabalha dessa forma. Amém? Quando eu me converti, eu questionei Deus com relação a isso. Alguns comportamentos, algumas coisas que eu tinha na minha cabeça, eu queria que fossem instantaneamente transformadas. E Deus falou: não é assim que eu trabalho. Não é dessa forma. Eu trabalho de forma diferente. É devagarinho. Você viveu tantos anos de forma errada. Agora, devagarinho você vai aprendendo, você vai absorvendo, você vai conhecendo quem sou eu. Então, da mesma forma, Ele faz com a igreja, com aquele que se entrega ao Senhor. Não adianta você achar que você veio do mundo, que instantaneamente você, no dia seguinte, se tornou uma grande mulher de oração, um grande homem de oração, um grande homem que prega a palavra, que conhece. Não, é um processo. É um processo. Isso não acontece do dia para a noite. E nós temos que estar atentos a isso, porque muitas vezes nós temos essa ânsia, esse desejo, essa necessidade, principalmente quando a gente se entrega para o Senhor, e aquela necessidade, você quer fazer tudo, você quer acontecer, você quer orar
5, 6 horas por dia, você quer ler a Bíblia em uma semana, porque é uma sede muito grande. Mas as transformações, elas vêm vindo, aos poucos. E nós temos pregado aqui sobre crises. E muitas vezes, temos perdido oportunidades enormes, para termos transformação também. Usarmos a questão da crise, das dificuldades, não para nos abater, não para nos derrubar, não para nos fazer parar, ao contrário, usar isso para experimentar ainda mais o poder de Deus, o poder de transformação que existe em Deus nas nossas vidas. Uma das coisas que mais nos atrapalha, uma das coisas que mais detém, que mais atrapalha a vida do crente é a murmuração. Aqueles homens do tempo que foi escrito o livro de Hebreus, estavam vivendo momentos terríveis. Da mesma forma, tinham todas os motivos para reclamarem, para murmurarem, questionar a Deus. Porque, primeiro, a religião judaica naquela época era muito forte. Os fariseus, os escribas que escreviam a palavra, mas eram religiões que não transformavam a pessoa por dentro. Eles eram transformados apenas por fora. Não tinham a transformação que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E muitos deles estavam se convertendo. Então, havia perseguição. Havia perseguição, e muitos nessa perseguição, de alguma forma se sentiam enfraquecidos, ao ponto de querer praticar a lei outra vez, como se a prática da lei, se nós conseguíssemos praticá-las na sua totalidade. Quantos eram os mandamentos? Quem lembra? Não, toda a lei. Quanto? 613. Eu tirei o número 3 e pus ao contrário. Mas enfim, são 613 mandamentos que foram colocados. Que ser humano consegue cumprir esses 613 mandamentos na sua totalidade? Existe algum? Não existe. Jesus disse: porque todos pecaram, estão carentes da glória de Deus. Todos, não existe um justo sequer. Ah, mas a pessoa é boa, a pessoa faz tudo direitinho. Eu costumo dizer, não faz mais que a sua obrigação, né? Mas isso não te leva para o céu, isso não garante a sua vida eterna. O que nos garante a vida eterna é a nossa certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, amém? Ele morreu no nosso lugar. Existia alguma condição de você ter acesso de novo à presença do Pai, se não fosse através de Jesus Cristo? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esquece qualquer outro tipo de atalho para se achegar a Deus. É só Jesus, só o sangue de Jesus que abre as portas, que criou um novo caminho, que colocou uma ponte sobre o abismo e que é capaz de nos levar à presença de Deus. E olha, como é bom poder desfrutar da presença de Deus. Como é bom poder ter esse privilégio. Você sabia que você é um homem, uma mulher privilegiado? Você tem noção do que é realmente experimentar, entrar no Santo dos Santos, coisas que os sacerdotes no Antigo Testamento faziam uma vez por ano, quando iam lá, entravam no Santíssimo Lugar, confessar os pecados de todo o povo. Só um sacerdote podia entrar na presença de Deus. Hoje nós temos acesso à presença de Deus 24 horas por dia. Melhor ainda, não é que você precisa ir à presença de Deus, a presença de Deus está em você. Como que Deus está dentro de mim? O Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Creia nisso. Você crê nisso? Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Que presente maravilhoso que Deus nos dá.
Que presente maravilhoso. E era isso que ele estava fazendo. E muitas vezes nós questionamos algumas coisas, murmuramos, reclamamos. Não porque se está chovendo é porque está chovendo, se está calor é porque está calor, se está frio é porque está frio. Reclamamos até da graça de Deus. Achamos que a graça de Deus está falhando nas nossas vidas. Eu quero só dizer uma coisa para você nessa noite. Não é a graça de Deus que falha nas nossas vidas. Somos nós que falhamos para com a graça, para com Deus. Nós somos falhos. E se não fosse a graça de Deus, ai de nós. Ai de nós. Então tenha isso em mente. E dentro dessa palavra, eu quero ministrar agora com relação a coisas que nós não devemos fazer, porque se fizermos, realmente a nossa vida cristã será um grande fracasso. E eu não quero ser um fracasso na minha vida cristã. Você quer? Alguém aqui quer? Não acredito que queira. Mas, por outro lado, você tem que ter consciência de que existe uma guerra espiritual por cima das nossas cabeças, tentando nos afastar da presença de Deus, fazendo com que nós venhamos a fracassar. Basta você olhar para Paulo, quanto que o inimigo se levantou na vida daquele homem, para que a missão dele, para que o chamado dele fosse um verdadeiro fracasso. Ele fez de tudo para que Paulo fracassasse. Paulo fracassou? Pelo contrário, Paulo foi um grande vencedor, tanto que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Não só Paulo, a gente pode citar, a gente cita um, mas são tantos os exemplos. Jesus, Pedro, foi instrumento do diabo para tentar impedir que Jesus fosse à cruz. Ora, se o diabo tentou impedir que Jesus fosse à cruz usando Pedro, imagina se ele não vai se levantar contra nós, contra as nossas vidas, para que nós fracassemos, para que a gente não consiga atingir o alvo, para que nós não consigamos atingir a estatura do varão perfeito. Amém? Vamos ficar atentos a tudo isso. E uma das coisas que mais tem assolado a igreja, como o livro de Hebreus foi escrito, a carta aos Hebreus foi escrito, para que eles não desistissem. Igreja, não desista. Nós temos pregado essas mensagens sobre a crise, mas nós temos que administrar crises, não só nos momentos de crise que vem sobre o nosso país ou sobre o mundo, nossas crises diárias, conosco mesmo. Desde o momento que você levanta até o momento que você vai se deitar, você tem que administrar crises. Um exemplo, aquele dia que você acorda bem desanimado, e você tem que tomar uma decisão, ficar na cama ou não ficar na cama. Já é a primeira crise que começa logo cedo. Você sabe que vai ser um dia difícil, um dia pesado, com decisões difíceis a serem tomadas. E agora, o que eu faço? Fico aqui, largado nessa cama, em vez de lembrar que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, e é Ele que nos dirige a toda a verdade, nos instrui, nos faz homens e mulheres vencedoras. Então, lembre-se disso, crises elas vão existir todos os dias nas nossas vidas, até nós formos levados à presença de Deus, ou pela morte ou pelo arrebatamento, que seja pelo arrebatamento, mas essas crises sempre existirão. Amém? O que leva um crente a fracassar? O que leva um crente a desanimar, a parar, a recuar, a olhar para trás? A primeira delas é diminuir a importância da Bíblia na sua vida. Diminuir a importância da Bíblia. Por que que Deus nos deu a sua palavra? Para quê? Qual é a necessidade? Para que nós pudéssemos entender quem é Deus. Amém? Quem Ele é? Quem Ele é? Como que Deus se revela?
Ele se revela através da palavra. Através da palavra. Ah, mas Deus não podia aparecer aqui como ele apareceu para Moisés, numa sarça ardente? Não podia aparecer num monte, trovões, relâmpagos? O nosso Deus é um Deus de coisas mais simples. Nós que gostamos de coisas sobrenaturais, que chamam a atenção. Deus se revelou através de Jesus da forma mais simples possível. Não precisou nenhum acontecimento que mudasse o curso da minha vida. Claro que precisou de um acontecimento que foi o nascimento de Jesus, que mudou o curso da história, mas não foi através de um estrondo, de um terremoto, não, foi um nascimento natural de Jesus, quando nasceu de Maria, e Deus se revelou naquele momento. Mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Quer conhecer a Deus? Vai para a palavra, conheça Jesus, se entregue a Ele, tenha comunhão com Ele, tenha intimidade com Ele. Quando nós colocamos a palavra de Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, você já começou bem, para que não fracasse na sua vida cristã, para que você caminhe em vitória. Outra coisa, ela revela também quem nós somos. A palavra de Deus revela não só quem é Deus, mas quem é você, quem sou eu. Amém? Eu costumo dizer aqui, já disse algumas vezes, se você não ouviu, a gente só se conhece quando a gente se relaciona com o outro. Porque é no relacionamento com o outro que as nossas coisas ruins aparecem. Sabia disso? Porque se você não se relacionar, você não vai ter problema, você não vai ter conflitos. Alguns sentimentos que você tem, que estão lá dentro, que você nem imagina que tem, eles não vão aparecer. E é nesse momento que eu conheço quem realmente eu sou. E quando eu conheço quem eu sou, é momento de você ir para a presença de Deus e falar: Senhor, eu não sou nada. Esse sentimento que está nascendo dentro do meu coração, eu preciso colocar diante de Ti, porque eu não consigo me livrar dele, só uma obra do Espírito Santo para nos livrar. Amém? Eu já contei essa história, mas é uma história que marcou a minha vida. Alguns anos atrás, quando a gente mudou para São Paulo, quando a gente voltou para São Paulo, viemos de Rio Claro, ficamos morando 10 anos lá. E na época a gente tinha aquele ministério Missão Grupo de Amigos, que cuidava da restauração de homossexuais. E a gente tinha as casas comunitárias, e eu fui morar numa dessas casas, lá na Aclimação, na rua Basílio da Cunha, pertinho da Lins e Vasconcelos ali. Morei 1 ano e meio ali, e uma das fases mais difíceis, eu era o líder da casa junto com a Jane. Um dos rapazes era uma pessoa muito complicada, muito difícil de conviver com ele. E essa convivência foi muito difícil. Foi muito difícil. E a convivência com ele trouxe sentimentos no meu coração que eu nunca podia imaginar que eu fosse ter por uma pessoa. E Deus me mostrou o quanto nós precisamos da graça de Deus. Ele também precisava, mas eu também precisava. Como que eu ia resolver essa crise de relacionamento? Como que eu ia resolver esse problema? Então lembre-se, é nos relacionamentos de homem, mulher, marido e mulher que nós nos conhecemos. É nos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, é que nós vamos aprendendo a nos conhecer, que esses sentimentos eles vêm à tona nas nossas vidas. Então Deus mostra quem realmente nós somos. Quem você é? Você já teve alguma experiência dessa? De ter que conviver com uma pessoa que você não se dá bem, que você não tem a menor afinidade, e a palavra de Deus diz que você tem que amá-lo. Mas Deus, eu não sinto isso no meu coração. Mas quem disse você? Quem foi que te disse que você tem que sentir alguma coisa? Amor não é sentimento, amor é atitude.
Amém? Mesmo você não tendo afinidade, que atitude de amor você vai ter com essa pessoa para mostrar a ele que você o ama de verdade? No momento de necessidade, mesmo eu não tendo afinidade nenhuma com essa pessoa, não indo com a cara dele, você vai lá, estende a tua mão e levanta o teu irmão. É teu irmão. Isso é igreja também. Não pense você que todos aqui se dão maravilhosamente bem, não. Todos nós temos os nossos problemas de relacionamento. Temos as nossas diferenças de pensamento, de ideia. Não com relação à palavra, daquilo que a palavra diz. Mas um gosta de um jeito, outro gosta do outro. E temos que, de alguma forma, administrar tudo isso. Isso mostra que nós carecemos desesperadamente do Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque é só através do Senhor Jesus que nós conseguimos o quê? Liberar o perdão. Liberar essa pessoa. E continuar caminhando. E continuar caminhando. Então Deus sempre nos mostra quem nós somos. Você quer se conhecer? Não se isole. Se relacione. Esteja junto. Leia a palavra de Deus. Você vai entender muitas coisas. Outra coisa que a palavra de Deus, quando você não diminui a importância da palavra de Deus na sua vida, é saber para onde nós estamos indo. Você sabe para onde você está indo? Sabe ou não sabe? Quem sabe aqui, levanta a mão. Quem tem certeza de onde está indo? Amém? Só existem 2 lugares onde nós podemos estar. Um é na presença de Deus. O outro é banido da presença de Deus. E isso para toda a eternidade. Amém? Eternidade, dá para entender o que é a eternidade? Não tem fim. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o céu, para a presença de Deus, ou estamos indo para o inferno? Mas inferno não existe. Quem disse que inferno existe? Jesus falou muito sobre o inferno no Novo Testamento. O que é o inferno? É um lugar de tormento? Sim, a palavra de Deus diz que é. É um lugar de sofrimento? Sim. É um lugar de ausência de esperança? Sim. Mas como é isso? A ausência da presença de Deus, ela gera tudo isso. Jesus, quando estava sendo crucificado, quando estava morrendo na cruz, em determinado momento ele disse: Pai, por que me abandonastes? Eu imagino que Jesus, naquele momento, a palavra diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas, tudo isso foi levado na cruz. E Jesus sentiu o que era para eu sentir, o que era para você sentir naquela cruz. Deus, em determinado momento, virou as costas para Jesus, porque o pecado de toda a humanidade que já havia vivido até aquele momento, dos que estavam vivos e dos que viriam depois, inclusive nós, estavam sobre Jesus Cristo. Todos, imagina o peso que Jesus Cristo, que nunca pecou, que não conhecia o pecado, abriu mão da sua glória, estava levando nas suas costas, nos seus ombros, a ponto de Deus ter que virar as costas para ele, naquele momento, e ele se sentir abandonado. Aquele sentimento era para nós sentirmos. Esse é o sentimento da ausência, da presença de Deus, a total falta de esperança, o total desespero. Imagina você ter que viver isso para toda a eternidade. Não queira isso. Anseie pela presença de Deus, deseje a presença de Deus, viva todos os dias desejando esta presença. Que não há problema, não há luta, não há dificuldade que possa superar esse desejo no teu coração. E por causa disso você vai ter força, você vai continuar, você vai ser como aqueles que não desistem e que não olham para trás. Porque Deus sempre tem uma palavra de ânimo para levantar os seus filhos,
Para isso ele escreveu o livro de Hebreus, para animá-los. E Deus nos anima nesta noite, porque nós estamos caminhando para o final do ano, e sabemos que foi um ano difícil, um ano complicado, mas nós sabemos também quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso e vai guardar o nosso tesouro até o dia final, amém? Gente, nós somos aqueles que não desistem. Foi para isso que você foi criado, para mostrar ao mundo que não importa o que esteja acontecendo, mesmo com perseguições, lá vai o Bíblia, lá vai o crente. Hoje não é tanto, mas quando eu era criança eu lembro como era mais complicado essa questão de ser evangélico nesse país. Era um preconceito grande. Temos que estar atentos a tudo isso, para onde nós estamos indo. A Bíblia também é proveitosa. Vá lá para a segunda carta de Timóteo 3,16. Abra lá. Diz assim a palavra: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura. Não existe passagem nenhuma nesta palavra, nesta Bíblia, que não seja inspirada por Deus, do seu início até o seu final. É inspiração divina. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. A Bíblia também, como diz aqui, né? Repreensão, correção e instrução. A Bíblia também nos prepara para a vida. Nos prepara para sermos homens preparados, com condições de viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Veja lá, 2 Timóteo 3,17, diz assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você tem se preparado para isso? Você tem sido um homem, uma mulher aptos, preparados para boa obra? Amém? A Bíblia é uma maravilha que Deus deixou para nós. Perfeito. Em outras palavras, em outras versões diz para que o homem seja perfeitamente preparado. Perfeito, ele diz perfeição. O que é essa perfeição? O que é essa plenitude? Maturidade. Nós não temos que ser cristãos imaturos, crianças, como uma criança mimada, que se joga no chão, quando Deus diz um não, quando Deus fala que não é momento, você fica todo preocupado, todo chateado, todo magoadinho. Sejamos maduros, amém? Maduros para entender os planos de Deus para as nossas vidas. O que você tem buscado? O que você quer? Aquilo que você tem desejado está alinhado com a vontade de Deus? Você tem caminhado dentro da vontade de Deus para a sua vida? Se não, abra mão. Como diz a música, abro mão dos meus sonhos, abro mão das minhas vontades, dos meus prazeres. Se essas vontades e esses sonhos não são os sonhos de Deus para a sua vida, abra mão. Porque senão você vai fracassar. Deus não está com você. Amém? E essa vida cristã, ela é paralela à nossa existência. Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos como um bebê, amém? Nos alimentamos, tem uma alimentação preparada, certa para uma criança, e depois vai crescendo e a alimentação vai se tornando mais consistente. A mesma forma, quando nós nascemos de novo, quando nós conhecemos ao Senhor, somos como crianças, bebês,
Mas nós não podemos, Paulo também nos alerta a isso, que nós não devemos ficar tomando leite para o resto da vida. Nós temos que crescer, avançar, para que possamos comer algo mais sólido. A palavra de Deus nos ensina isso, para que você entenda isso, e conheça, e crescer até a maturidade, que é o plano de Deus para cada um de nós. Não fique parado, não se conforme do jeito que você está. Muitas pessoas acham que já está bom, que já conhecem tudo, já viram tudo, já fizeram todas as faculdades de teologia, e acham que é o suficiente. Não, eu sei de tudo. Nós não podemos ter esse tipo de atitude, porque esse tipo de atitude também nos leva ao fracasso. Nós temos que ter atitudes de saber que nós precisamos sim, sempre mais revelação da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, creia nisso, em nome de Jesus. A palavra de Deus é o que vai nos trazer maturidade e nos completar como servos de Deus. Sem a palavra de Deus, em nossas vidas, vamos ficar muito aquém do que Deus quer que nós sejamos. Eu acredito que todo mundo sabe aqui o que Deus quer que nós sejamos. Todo mundo sabe a vida que Deus quer que nós venhamos a ter diante dEle. E sem a palavra de Deus, sem a instrução da palavra, nós vamos ficar bem para trás. Eu disse há pouco, eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que fazer tudo que manda a lei, pagar os meus impostos, pagar tudo que eu tenho que pagar, não cometer crimes, andar dentro da lei, enfim, tudo isso. Mas, será que é só isso que Deus espera de nós? Seria muito pouco, não é? Deus quer que a gente vá além, que a gente ultrapasse essa barreira, que todos têm que ser, que todos têm que cumprir suas obrigações. Josué 1:8 disse assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser próspero? Você quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer? Medita na palavra. Não deixe de falar desta palavra, desse livro da lei, de meditar nela dia e noite. Ah, mas eu já sou próspero. Amém. Mas será que é desse tipo de prosperidade que Deus está falando? Não. A prosperidade que Deus tem para nós é abundância na sua presença. É o desejo de mais de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é inesgotável, ela é uma fonte que não tem fim. Então quanto mais você se alimenta dela, parece que mais fome você tem. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Quando você sentar para montar um sermão, uma mensagem, o Espírito Santo vem e toca no teu coração. Quando você for orar por uma pessoa, a pessoa vai ser curada, vai ser liberta, você vai impor as mãos sobre ela e ela vai ser curada. Eu falei no culto de jovens sobre uma palavra que eu vi há muitos anos atrás, sobre a questão do poder da palavra. Muitas pessoas não são curadas quando a gente ora, porque não é ministrada a palavra de Deus na vida delas. Amém? O que a Bíblia fala sobre cura? O que a Bíblia fala sobre cura? Vá lá, a pessoa está enferma, a palavra de Deus, chama os presbíteros da igreja,
imponham as mãos sobre ela, unja com óleo, e a enfermidade vai embora, a pessoa se salva. Você quer ministrar cura sobre a vida de alguém? Ministre a palavra de Deus. Todas as passagens que falam de cura, você vai e ministra na mente daquela pessoa. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e conforme você vai ministrando a palavra de Deus nela, a fé dela vai começando a crescer no seu interior. Aí você coloca as mãos na cabeça, ora, unge, e a pessoa tem que ser curada. Não porque você é poderoso, mas porque a fé daquela pessoa foi edificada na palavra de Deus. Tem que ser assim. É assim que a Bíblia ensina. Palavra. Quer orar? Comentei com a Leila, acho que quarta-feira. Ora a palavra. Tem um livro excelente que chama Orando a Palavra. Vai lá para as cartas. Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Colossenses. Pega tudo que está escrito e leia. Mas não ler simplesmente por ler. Transforme aquilo em uma oração. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada temerei. E você vai orando, e a palavra de Deus vai ministrando no teu próprio coração. E a tua fé vai aumentando, e você vai crescendo. E os seus fracassos vão sendo deixados para trás. Você vai se sentindo cada vez mais forte na presença de Deus. Ore a palavra, declare a palavra na sua vida. Por mais que você não esteja entendendo a situação, por mais difícil que ela pareça, a palavra de Deus muda as circunstâncias, a palavra de Deus transforma vidas. Ah, mas essa pessoa não vai se converter nunca. Claro que não vai, falando desse jeito não vai mesmo. Declara a palavra de Deus na vida dessa pessoa. Jejua pela vida dela. O jejum, eu costumo dizer que nós abrimos mão de algo bom nas nossas vidas, para recebermos algo melhor ainda de Deus para cada um de nós. Você quer o melhor de Deus para a sua vida? Aprenda a jejuar. Abra mão. Ah, mas eu vou fazer um sacrifício porque Deus vai se agradar, amém. Deus se agrada, mas não é por causa do seu sacrifício, é porque em algum momento você abriu mão daquilo que te dá prazer, porque você tem certeza que diante disso Deus vai lançar sobre você, vai derramar sobre você algo muito melhor. Você tem orado pela vida dos seus filhos? Para que eles se convertam? Jejue. Jejue. Clame, declare a palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Você que é mãe, declare sobre a vida do teu filho: o meu ventre não gerou filhos para irem para o inferno, mas para serem salvos pelo sangue de Jesus. Amém? Não entregue a sua família, não entregue seus filhos, os seus parentes nas mãos do inimigo. Mas ore a palavra, declare a palavra sobre a vida deles. Amém? Provérbios 3, 5 a 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Muitos homens têm fracassado na sua carreira cristã, na sua corrida cristã, porque têm se apoiado no seu próprio entendimento, na força do seu braço, naquilo que ele sabe e naquilo que ele entende. Quando Salomão diz exatamente ao contrário: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Será que nós temos realmente conhecido o Senhor em todos os nossos caminhos? Sonho de enriquecer. Como eu falei da prosperidade, rapidamente, para nós não perdermos mais tempo, nós vivemos num país em que a necessidade de ostentação, de opulência é cada vez maior. Parece que é uma loucura que você tem que
obter, você tem que comprar, você tem que consumir, senão você está fora do esquema, da sociedade, desse país. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mateus 6,19: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Colossenses 3,2: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É lícito você querer ficar rico? Não vejo problema nenhum. É legítimo você trabalhar, você batalhar, ganhar o seu dinheiro, comprar a sua casa, ter o seu carro, fazer sua viagem, tudo isso é muito bom. E Deus tem prazer em nos abençoar com isso. Mas que isso não seja a nossa prioridade nas nossas vidas. Lembre-se, busca primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você não precisa correr atrás disso que nem um louco desesperado. Não precisa. As bênçãos do Senhor vão nos alcançar quando nós colocamos as coisas no seu devido lugar. O reino de Deus sempre em primeiro lugar. Nunca vi um justo passar por necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão, diz o salmista. Nunca vi. Outra coisa que nos faz fracassar na caminhada com Deus, nós temos responsabilidades. A responsabilidade é parte do plano de Deus para cada um de nós. Nós somos responsáveis por tudo o que nós fazemos, por cada decisão que tomamos. Diante da nossa nação, nós como cidadãos, somos responsáveis para cumprir a lei do nosso país, do nosso estado ou da nossa cidade, perante o governo, local, estadual, federal. Os filhos têm responsabilidades perante seus pais. Os maridos, esposas têm responsabilidades um para com o outro. Nós, como membros de uma igreja local, temos responsabilidades para com a nossa igreja. Temos responsabilidades. Amém? Ou seja, nós temos muitas responsabilidades. Mesmo que você não queira ter responsabilidade nenhuma, não dá satisfação para ninguém. Na verdade, isso é uma impossibilidade, sabia? Porque todos nós, um dia, teremos que dar conta dos nossos atos, sejam eles bons ou ruins, na presença de Deus. Você tem responsabilidade, Deus vai cobrar isso de você. Não interessa se foram bons ou ruins. Cada um deles você vai ter que dar conta no dia do juízo final. Então não existe a possibilidade de eu ficar neutro. Não existe essa possibilidade. Nós todos somos responsáveis. Responsáveis perante Deus, mesmo que você não queira, mesmo que você queira se isentar de algum tipo de responsabilidade. Romanos 14:12 diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Segundo aos Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Apocalipse 20:12, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Seu nome está escrito no livro da vida? O meu está. E eu espero que de todos aqui estejam escritos no livro da vida.
Isso aqui não é um julgamento. Muitas vezes nós achamos, nossa, dá até medo ler um negócio desse, né? Você fica com medo. Deus não é Deus de medo. Deus, você tem que temer a Deus, mas não ter medo de Deus. Temos que temer sim, porque Deus pode lançar a nossa alma e o nosso corpo no inferno. O diabo não pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então tema a Deus. O diabo, você não tem que ter medo dele. Você tem que resisti-lo. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Como que você vai vencer? Resistindo ao diabo. A palavra diz que ele vai fugir de você. Qual o nível de resistência que você tem oferecido a ele? Tem abaixado sua guarda? Cuidado. Não baixe sua guarda nunca. Mesmo nos momentos em que tudo está bem. Não baixe a guarda. Porque no momento que você baixa a guarda, que abre uma brecha, ele vem com tudo. Deus não é um Deus de castigar. Isso que está aqui não é para castigar ninguém. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Nós somos responsáveis sim por cada ato e cada atitude que nós temos e tomamos e fazemos. Porque tudo que nós plantamos, um dia nós vamos colher. Amém? Viver como se não fôssemos responsáveis certamente vai levar ao fracasso em nossa vida cristã. Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Você vê que não é Deus que nos exclui da graça de Deus. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Nós mesmos nos excluímos da graça. Cuidem para que isso não aconteça. Não se exclua dessa graça maravilhosa que Deus nos dá. Preste atenção. Preste atenção do modo que você e eu, nós temos que prestar atenção. Como nós temos vivido perante Deus. Como tem sido a nossa vida. 1 Coríntios 9:27 diz assim, Paulo dizendo: eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha a preocupação do apóstolo Paulo nessa passagem, que ele esmurrava o seu próprio corpo para que o seu corpo fosse escravo dele. Hoje, muitas vezes, crentes em Jesus Cristo têm sido escravos dos seus próprios corpos, dos seus próprios desejos, da sua própria carne, dos seus próprios impulsos, quando nós, na verdade, devemos agir de forma contrária. Paulo esmurrava o seu corpo, não é que ele ficava ali se batendo no corpo, mas ele conseguia, através do Espírito Santo, submeter todos os desejos da sua carne a ele mesmo, ao desejo do Espírito. Quem manda aqui é o Espírito, não é o corpo, não é a carne. Todos esses desejos hoje estão subjugados debaixo dos meus pés. Quem manda aqui não é mais o meu corpo, não é mais a minha carne. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E o corpo sempre vai querer coisas contrárias àquilo que é a palavra de Deus. Não se iluda achando que sua carne vai se converter. Ela nunca vai se converter. Amém? Para nós concluirmos, nós não podemos fracassar na vida cristã. Sabe por quê? Deus nos dá todas as armas necessárias para que esse fracasso não aconteça. Não tem desculpa. Você não tem desculpa diante de Deus. Deus nos deu tudo o que precisamos para vencermos, para não sermos fracassados. Como que eu não fracasso? Sendo fiel à sua palavra. Estando dentro da vontade de Deus. Não diminuindo o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. A certeza de que o Espírito Santo habita dentro de nós, como eu disse no início, só isso já é o suficiente para que você não fracasse. Pensa no poder que habita dentro de você. Como evitar o fracasso? Primeiro, dar a palavra de Deus
um lugar de grande importância nas nossas vidas. Segundo, não amar o mundo e nem as coisas desse mundo. Em terceiro, nunca esquecer que nós somos responsáveis. Amém? Que essa palavra possa ter encontrado no teu coração nessa noite um solo muito fértil, que essa semente possa germinar. Eu queria já chamar o pessoal que vai ministrar a ceia. O pessoal do louvor também pode subir. Enquanto nós nos preparamos para a ceia, medite nessa palavra que foi ministrada nessa noite. Se há pecados no seu coração, é momento de você abrir mão, pedir perdão, se arrepender, mudar o seu caminho. É momento de você se colocar na presença de Deus, crendo que Ele não é um Deus de castigar, um Deus que está pronto para arrebentar com você. Ao contrário, Deus quer a tua restauração, Deus quer a tua salvação todos os dias. Deus te ama. E Ele provou esse amor através de Jesus Cristo, enviando o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho. Por isso você tem que ser grato a Deus todos os dias da sua vida, pelo grande presente que Ele te proporcionou. Amém? Comece a meditar na presença de Deus. Como eu disse, se houver pecados, confesse, é momento de confessar. Nunca tome a ceia se você sabe que tem algum pecado não confessado, mas tome a ceia com a certeza de que você está entrando na presença de Deus, completamente purificado pelo sangue de Jesus, perdoado. Como nós dizemos, pecado confessado é pecado perdoado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, ó Deus. Como é bom podermos estar aqui nessa noite, nos achegarmos à Tua mesa, nos achegarmos diante de Ti, Senhor, sabendo que isso que fazemos é em memória de Ti, Jesus. É em memória de Ti. Aquilo que o Senhor operou na cruz, o Teu sangue derramado, sangue sem pecado, sangue puro, mas é este sangue que nos purifica, que nos dá acesso à Tua presença, que nos faz homens e mulheres, Senhor, ó Deus, transformados, renovados, nascidos de novo. Como agradecer, Senhor, tamanho presente. Como agradecer, Senhor, tamanha graça que é derramada sobre as nossas vidas. Como agradecer, Senhor. Não há palavras que possam expressar aquilo que vai nos nossos corações. Não há, Senhor, atitude que possa, Senhor, ó Deus, mostrar aquilo que há nos nossos corações, em termos de alegria, de paz, de certeza, Senhor, de que um dia estaremos ao Teu lado, Jesus. Nós o veremos face a face, a Tua face que brilha mais que o sol ao meio-dia, a ponto de fazer com que Saulo se lançasse ao chão com o rosto em terra, transformando toda a sua vida, transformando todo o seu interior. De um homem que perseguia a igreja, matou tantos cristãos, se converte, se entrega a Ti, se torna o apóstolo Paulo, o maior perseguido de toda a história,
mas um homem que não abriu mão da sua fé, não abriu mão daquilo que ele acreditava, por causa de uma experiência de novo nascimento. Da mesma forma, cada um aqui nessa noite, Senhor, que não abra mão daquilo que acredita, não abra mão, Senhor Deus, daquilo que tem se aliançado com o Senhor, porque o Senhor é um Deus de aliança, Deus de promessa. O Senhor jamais revoga a sua aliança, não quebra as suas promessas. Pai, se nós temos quebrado alianças, quebrado promessas, nós te pedimos perdão nessa noite, Senhor. Voltamos atrás, Senhor, nas nossas decisões erradas. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor restaure corações, que o Senhor restaure vidas, Senhor, em nome de Jesus, para que, Pai, possamos viver a tua plenitude. Senhor, possamos viver, Pai, de acordo com a tua vontade, viver de acordo, Senhor, ó Deus, com o que diz a tua palavra com relação às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós louvamos, já podem distribuir os elementos. A quem tenho eu nos céus além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Eu construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado. Quem tenho eu nos céus além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti.
Estou apaixonado. Estou apaixonado, desesperado de amor. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. Oh, oh, oh. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pedi para o Renato orar agora, consagrando o pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te apresentamos, Pai, esse pedaço de pão que representa o teu corpo, que foi moído em favor de nós, Pai. Eu abençoo esse pão, Pai, que ao comermos ele, venha trazer vida e vida em abundância. Escreve uma história nova, Pai, nessa noite. Que haja uma noite de um concerto, um encontro verdadeiro, como foi pregado aqui nessa noite. Intimidade muito mais contigo, Pai, e com a tua palavra. Levanta um tempo novo nesse lugar, Pai. Escreve uma história nova. Levanta homens e mulheres totalmente rendidos a Ti, Pai. Escreve, Pai, o nosso nome no livro da vida, como foi pregado, Senhor. Queremos muito mais de Ti. Em nome de Jesus, Pai, seja um momento que jamais esqueceremos, Pai, desse momento tão precioso. Como diz a Tua palavra, é muito melhor dar do que receber. Dá um coração, Pai, igual o Teu nesse lugar. Traz o espírito de unidade, Senhor. Porque quando somos um, seremos muito mais fortes. Que possamos ter palavras de vida, não de morte nesse lugar. Palavras que levantam, que mudam a história. Abençoa, Pai, todos nesse lugar. Abençoa as famílias, os filhos. Abençoa os chamados, os ministérios, Pai. Desperta aquele que dorme. Deus quer levantar um tempo novo nesse lugar, e eu creio. Eu abençoo esse pão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Podem comer todos o pão. Tenha palavras de agradecimento a Ele.
Gratidão por aquilo que Ele é. Também por aquilo que Ele faz na nossa vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Pedir para o Tiago orar pelo cálice. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque nós fazemos isso em memória de Ti. Se não fosse em Sua memória, seria só mais um suquinho que nós tomaríamos. Seria um líquido que nós ingeriríamos, Pai, como outro qualquer. Mas não é. É o reflexo do Teu sangue, Pai. É o reflexo da Tua entrega sobre as nossas vidas. Para essa nova aliança, Pai, para esse novo tempo sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Porque não foi em vão. Não é em vão. Nós Te agradecemos, Pai, nós Te honramos, Jesus, por esse sangue derramado, Pai, porque hoje nós somos sarados, nós somos curados, nós somos transformados por esse sangue que foi derramado, em razão, em favor de nós, imerecido. Nada do que fizermos, nada do que nós temos feito, Pai, faz de nós merecedores desse sangue, desse ato de entrega. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te exaltamos, Jesus. Nós Te glorificamos, Jesus. Entronizado nas alturas, adorado, exaltado é o Teu nome, Jesus. Não existe nome maior do que o Seu. Não existe ninguém mais importante do que o Senhor. A razão é o Senhor, o motivo é o Senhor, Pai. Tudo é por Ti, tudo é para Ti, Pai. Esse sangue representado neste cálice, Pai, nós consagramos em memória de Ti, Jesus. Nós reconhecemos o Senhor aqui, nós vemos a Tua mão nisso, Jesus. Porque nesse sangue, o nosso inimigo é derrotado. Naquela cruz do Calvário, quando o diabo pensou que venceu, na realidade ele perdeu. Você é um derrotado, Satanás. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, no sangue dele. Cordeiro imolado, o último que foi crucificado, o último que foi lançado por nós. Em nome de Jesus, Pai,
nós consagramos, nós exaltamos o Teu nome neste sangue, neste cálice, reconhecendo a Tua morte pelas nossas vidas, Pai. Que não seja mais um ato, que não seja mais uma ceia, Pai. Não. Que esse cálice nos transforme por dentro, Pai. Como essa palavra de hoje, que trouxe transformação sobre as nossas vidas, Pai. Para que não sejamos, que não venhamos a ser crentes, Pai, perdedores, derrotados. Não, porque o Senhor não nos fez para derrota, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esse sangue derramado por nós, entregue em meu lugar, em meu favor, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nesse momento em que nós celebramos a ceia, celebre ao Senhor agora, trocando o seu cálice com outra pessoa, abençoando a vida dela. Amém. Tomar todos do cálice. Aleluia! Dê um brado de vitória a Ele, porque Ele merece. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, ó Deus. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos nessa noite, Jesus. Declaramos Teu senhorio sobre as nossas vidas. Declaramos, Pai, a nossa dependência de Ti, Pai. Declaramos que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro Deus. Não há. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Pai, por essa noite. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é vivo em nosso meio, porque o Senhor se move no meio da Tua igreja, porque o Senhor tem alcançado vidas, tocado os corações, transformado vidas nesta igreja, Senhor, e que possamos avançar, Pai, sem desistir, sem desanimar, mas irmos, Pai, a alcançar o alvo que o Senhor tem para cada um de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nos leve em segurança para as nossas casas e nos dá uma semana de vitória para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a igreja. Vá na paz do Senhor.